facultar para conhecer o nosso pastor em outro culto. Amém? Fábio, faz favor aqui, vem ser usado por Deus para ministrar na nossa vida. Amém? Você pode, mesmo assentado, estender a sua mão para cá, queridos? Vamos. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, temos a convicção que o Senhor tem um compromisso com a tua igreja. Então, nessa noite, ó Pai, mais do que a voz do Fábio, Senhor, nós iremos ouvir uma palavra que certamente, Senhor, tocará os nossos corações e trará transformação na nossa vida, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Haja neste lugar, Espírito Santo, desde agora, a começar em mim, Senhor. Quebre os corações, quebrante corações, Senhor, para que nosso coração esteja aberto para ouvir a tua palavra e ser, ó Pai, tocado por ti. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Michael disse, o pastor Álvaro essa noite está visitando a igreja Árvore da Vida, do nosso amigo pastor Flávio. E eu sou obediente a ele, me fez alguns pedidos. E o primeiro pedido que ele me fez foi para orar, especialmente pelo Diogo e pela Raquel. Ele me pediu, chame eles à frente e ora por eles. E eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, para nós orarmos por vocês. Eu sei que vocês estão ainda sensibilizados pelo que aconteceu, mas foi uma alegria receber vocês ali na porta. Para quem nos visita, o Diogo e a Raquel estavam viajando e estavam indo para Minas, né, visitar os parentes que são de lá. E eles sofreram um acidente no caminho. Para quem viu as fotos, né, no grupo, se não fosse a glória, a manifestação do amor de Deus na vida deles, eles não estariam aqui. Então, para a honra e glória do Senhor, eu gostaria que nós orássemos por ele, assim como o pastor Álvaro pediu, que você estendesse a sua mão para cá, para orar por esse casal. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida do Diogo e da Raquel, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua mão sobre a vida deles, Pai. Nós podemos sentir o teu amor sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos tudo aquilo que tem vindo contra a vida deles, Senhor, contra essa família aqui, Pai, que é usada pelo Senhor, Pai. Nós sabemos que eles andam nos teus caminhos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, protege, abençoa o ministério deles, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas na vida deles, Senhor, para que eles possam cumprir nessa vida ainda, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos, Senhor, e glorificamos o Senhor pela vida deles, Pai. Muito obrigado. É com grande alegria que nós oramos pela vida deles aqui, Senhor. Porque se eles não estivessem aqui nesse momento, te agradecendo, Senhor, nós não sabemos o que teria acontecido com eles. A igreja estaria em luto, Senhor, nessa hora, mas nós agradecemos todo o teu amor derramado pela vida desse casal, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, a ti por essa família, Senhor. Muito obrigado pelo livramento a qual o Senhor deu, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Amém, igreja? Eu peço que a igreja se coloque de pé. Abram em Efésios, no capítulo 5. Deixa eu não marquei aqui a minha. Tanto texto hoje, vocês se preparem aí. Efésios 5, capítulo 25. Efésios 5, capítulo 25. Amém? Quem achou aí, dá um amém. Quem não achou, dá um amém também. Amém? A palavra de Deus diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? Pode se assentar, igreja. Antes de entrar na palavra, eu quero passar para a igreja um pouquinho do contexto do que estava acontecendo ali em Efésios, e do que era Efésios, né? Efésios era uma grande capital da Ásia Menor, era um conglomerado de cidades, e além de uma cidade muito populosa, ela também era conhecida pelo poder que ela tinha, comércio e cultura. Era uma cidade estratégica no mundo, ali na Ásia, né? Porque ela ficava entre a Europa e a Ásia, né? Então, ela ligava os dois países ali. Ali também havia uma das 7 maravilhas do mundo, que era uma divindade, a deusa
Diana, né? Assim denominada pelos romanos. A cidade, ela girava em torno desse templo de Diana, né? Ou seja, era uma cidade idólatra. Existia ali uma espécie de turismo religioso naquela cidade. Muitos outros países iam naquela cidade para visitar aquele templo, né, dessa divindade chamada Diana. Então, além da idolatria, ali naquela cidade também existia feitiçaria, muito ocultismo. Fazia parte da cultura de Efésio. Paulo, então, que estava em Corinto, ele sai de Corinto e vai para Efésio, em missão, né, para evangelizar. Paulo passa 3 anos evangelizando ali em Efésios, né? Paulo estabelece a igreja de Efésios e depois ele sai, volta para Jerusalém. Jerusalém ele é preso, vai para Roma e de Roma ele escreve essa carta para os Efésios. Na carta de Efésios é uma carta das mais importantes para a igreja, é uma carta totalmente de doutrina, da doutrina para a igreja. Então é uma carta muito importante para nós cristãos. É uma carta onde todo cristão deveria ler e reler e entender o que Paulo está falando ali naquela carta. No capítulo 1, Paulo projeta ali a salvação, né? Eu vou fazer uma citação aqui do reverendo Hernando Dias Lopes, que ele diz assim, logo no começo, né? Paulo, ele diz quem manda a carta e para quem manda, né? Então ele fala assim, que nós temos 2 endereços, né? Nós temos 2 endereços. Eu achei muito bonito isso, né? Geograficamente, por exemplo, nós estamos no Espírito Santo. Mas espiritualmente, nós estamos em Cristo. Então, geograficamente, nós estamos no Espírito Santo. Nós temos um endereço. Mas espiritualmente, nós estamos em Cristo. Isso é tremendo, né? Então, no capítulo 1, é o projeto da salvação para nós ali. Paulo explana sobre isso, né? No capítulo 2, a execução. Ele fala como Cristo agiu, né? Ele fala do pecado, como o pecado trabalha contra nós, né? Com o diabo, o mundo e a carne trabalham contra nós. Mas Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. É isso que Paulo mostra no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala do ministério do Evangelho. É a revelação de que somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Judeus e gentios agora juntos. Não existe mais essa separação. No capítulo 4, ele fala da unidade da igreja. A graça da unidade da igreja. Somos uma unidade na verdade. Uma só fé, um só corpo, um só espírito, uma só esperança. No capítulo 5, que é o que eu vou me apegar daqui a pouquinho, ele fala que somos filhos da luz. Que nós devemos andar em amor. Ali ele mostra muito do que é o caráter de um cristão. Como o cristão deve andar, onde o cristão deve frequentar, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. É ali no capítulo 5. Todo cristão deveria ler e entender aquilo ali que Paulo está falando. E no capítulo 6, ele mostra para a gente o que é a batalha espiritual, como é uma batalha espiritual. Nós não lutamos contra a carne. Precisamos do poder de Deus através da oração. Amém? O tema dessa minha palavra aqui, fazer como Jesus fez. O amor incondicional de Jesus. Eu não quero me apegar aqui ao que Paulo falou. Maridos, amem, cada um de vocês ame a sua esposa. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu quero focar nisso aqui. O amor de Cristo. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É esse amor que eu quero destacar aqui nessa noite. Paulo menciona nesse versículo, e é isso que eu vou me guiar aqui nessa noite. Os maridos e as esposas, Paulo trata nesse capítulo, né? Como um cristão deve andar, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve ser submissa ao marido, não a submissão de não conversar com o marido, tudo que o marido falar aceitar, mas de ser uma auxiliadora do marido, e olhar para o marido como ela olha para Cristo. É isso que Paulo fala, que a esposa deve olhar para o marido como ela olha para o Senhor.
O amor incondicional de Jesus por nós não depende da nossa condição. O amor de Cristo por nós não depende de algo. Ele nos ama incondicionalmente. Jesus se entregou, não foi por um templo. Jesus não se entregou por paredes. Muito pelo contrário. Ele disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora, somos nós. Foi por nós que Ele se entregou para nos redimir do nosso pecado. Ou seja, Cristo, nós estamos aqui reunidos, né? Isso faz parte. Mas Cristo não se entregou pelas paredes, pela igreja de paredes. Ele se entregou por nós. Ele se entregou pela igreja. O que é a igreja? A igreja somos nós, não são as paredes. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Se nós não nos unirmos, não há igreja. Só parede, só o templo, não é o que Jesus, para quem Jesus veio se entregar. Ele veio se entregar por nós. Essa é a revelação do amor de Cristo. Quando Cristo revela o seu amor nos nossos corações, não podemos continuar tendo os mesmos comportamentos de outrora. Em outro tempo a gente tinha um comportamento, mas quando Cristo revela o nosso coração, não dá mais para continuar do mesmo jeito. Não dá mais para fazer as mesmas coisas. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Cristo, Ele nos liberta e nos libera o amor ao nosso coração. E não podemos continuar tendo os mesmos comportamentos. Cristo é quem nos liberta daquilo que nos aprisiona, seja uma cultura, seja o que for. É Cristo que nos liberta disso. Muitas vezes a gente está aprisionado em coisas pequenas, mas a gente fica ali aprisionado. Mas Cristo, Ele vem para nos libertar, e libertar em amor. Ele nos liberta em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o amor de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Se eu estou preso a certas coisas, como é que eu posso amar o próximo? Se me prende uma casa, se me prende um carro, se me prende o trabalho, se me prende o dinheiro, como é que eu amo o próximo? Com todas essas prisões. E o que Cristo vem trazer para nós é o oposto disso. O amor a Deus sobre todas as coisas. Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, já tem que ter uma mudança no nosso coração. E se a gente, para amar o próximo, é como a nós mesmos. Olha como Cristo coloca aí um plus. Quem aqui não se ama? Está vendo? Amar o próximo como a si mesmo. Cristo está pedindo para fazermos tudo com excelência. Como cristãos, nós não podemos fazer as coisas mais ou menos. Tem que ser com excelência. Tem que ser com excelência. Seja lá no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja aqui na igreja, por onde for, tem que ser com excelência. Eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, versículo 43. Eu estou falando de amor aqui, tá, gente? Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele fez o sol nascer sobre os maus e os bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos e os que estão fazendo demais, os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito, que está no céu. Sejam perfeitos, como o Pai também é perfeito, que está no céu.
Ou seja, ele está dizendo, ó, é para fazer as coisas com excelência. Amar o próximo não é mais ou menos. Eu amo, mas é amar mesmo. É amar. Eu sei, é difícil, gente. Me pega também. Eu tenho trabalhado na madrugada. Então um rapaz lá que trabalha comigo, lá, de vez em quando ele me perturba, que ele abre a porta 300 vezes, a porta tem um barulhinho lá, que é aquelas fechaduras eletrônicas. E é de madrugada, está aquele silêncio. Você está meio concentrado. Mas o que eu vou fazer? Ele tem que amar. E não só por isso que eu não deixaria de amar, né? Mas é isso, faz parte da vida da gente, a gente ter ali algumas pessoas que atrapalham o nosso caminho. A gente está vindo dirigindo, tem gente que corta, que faz. Você fala, rapaz, misericórdia, né? Mas faz parte da vida agora. Como é que a gente pode amar o próximo, se na hora que o próximo passa na nossa frente, a gente pisa lá no calo dele? Vivemos tempo em que o amor tem se esfriado. A gente vê aí nas redes sociais, na TV, nas ruas, né? O amor não faz mais parte das nossas vidas. Não faz mais parte. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo. Lá fora, o amor não faz mais parte desse mundo, é nítido. E o que mais me assusta é que o número de cristãos tem crescido. Hoje a gente teve aqui uma ministração aqui no curso de missiologia e os números são assustadores. O tanto de cristão, o tanto de missionário. Não tem missionário, se você for ver. Para vocês terem ideia só. Para cada 4.000 cristãos, tem um missionário. 4.000 é um. Ou seja, não tem missionário. E aí como é que a gente vê o número de cristãos aumentar e a projeção é cada vez para que aumente-se mais? Nós já estamos, como protestantes, igualando o número de católicos, mas vamos juntar todo mundo aí, vamos dizer que tudo é cristão, nada contra os católicos, muito pelo contrário. Cada um tem a sua forma de entender o que é o Evangelho e como Cristo se revela no coração. Mas o que nós temos visto no mundo e aqui no Brasil é que nós não estamos fazendo nada. Não está mudando nada. O amor parece ter diminuído. Ou seja, tem aumentado o número de cristãos, mas o amor tem diminuído. Não pode isso. Tudo bem que, se você lê e se aprofunda nas Sagradas Escrituras, não é novidade que isso aconteceria. Está escrito aqui. A gente busca, às vezes, uma revelação, né, do futuro, sei lá o que é, mas aqui, ó, tem futuro, passado e tem o presente. E se você quiser saber do futuro, ou qualquer notícia mais atual, está aqui escrito aqui. E o amor tem se esfriado. Tem um versículo em Mateus 24, 11, que explica isso. Se você abrir a sua Bíblia aí, Mateus 24, 11, abre aí a sua Bíblia, Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Está explicado aí, né? Agora, a gente pode se conformar com isso? A gente pode se conformar com isso? Nós precisamos fazer uma reflexão profunda do que nós estamos fazendo como cristãos. O amor que Cristo nos ensinou, aquilo que Ele fez, e como nós estamos fazendo também, ou não fazendo, né? Vir aqui no culto não pode se tornar algo normal para um cristão.
vir todo domingo para o culto. Eu vou lá na igreja. Não pode se tornar algo normal. A gente tem que entrar aqui com alegria, com o coração quebrantado. A gente tem que vir para cá esperando que Deus vai falar com o nosso coração. Não pode ser algo que a gente entra, vai, volta. Quarta-feira, domingo, semana de oração, a gente vem para cá. A gente vem para cá com alegria. Eu sei que às vezes é difícil. A gente está cansado, todo mundo aqui trabalha. Eu sei que é difícil. Mas quando a gente vem, a gente tem que sentir aquele amor que Cristo derramou por nós. Por isso que não dá mais para a gente ficar vindo e indo. Vindo e indo de domingo em domingo e nada muda, né? A nossa eclésia, né? Não pode ser só para marcar o ponto. Para mostrar para as pessoas que nós viemos para a igreja, né? Para mostrar um pouco de religião para fora, né? Que silêncio, hein, gente? Acorde. É isso. Vocês estão aí, né? Glória a Deus, agora sim. Amém. Vamos continuar. A igreja tem que ser como um quartel-general. A gente vem para cá, recebe instruções, pega estratégia e vai lá para fora. Aplicar aquilo que a gente está recebendo. Não pode ser a gente receber e ficar guardado no nosso coração. A gente precisa colocar. Aqui faz parte da nossa vida. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu gosto demais aqui. Os irmãos sabem aí o quanto que eu gosto de abraçar. Faz parte da minha natureza. Eu gosto de ser carinhoso com as pessoas. E isso é muito bom. É muito bom estar aqui domingo e ver cada um dos irmãos. Mas não pode ser só isso. A gente tem que fazer mais, né? E cada um aqui pode ser mais na sua casa, a começar pela sua casa, no seu trabalho, na rua, no ônibus, por onde for. Vai ter alguém precisando ouvir de Jesus. Por onde você for vai ter, não tem como. É impossível. Não ter alguém precisando falar de... Essa pessoa talvez nem queira ouvir, a princípio. Hoje a pastora Lana estava falando aqui, ela falou algo que foi muito bonito. Ela falou exatamente isso. Ela estava num consultório e tinha uma menina lá que ela percebeu que precisava de oração. O Espírito Santo falou para ela, vai lá, ora para essa menina. Era uma jovem, né? E quando ela foi falar com a menina, ela falou, eu meio que abordei assim, e a menina não quis. Aí ela foi falar com a mãe quis oração. Depois ela voltou a falar com a menina de novo. Falou, Jesus tem algo, eu tenho algo de Deus para falar para você. Você quer ouvir? Ela, quero. Aí tudo mudou. Naquele momento o Espírito Santo trabalhou no coração dessa menina. Então às vezes é uma questão só de abordagem, né? Mas a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Aqui é como se vocês estivessem recebendo um treinamento. Então tem que levar para fora, não dá para ficar guardado. Não dá, a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa mudar o que as pessoas estão olhando. A gente precisa mudar como as pessoas estão olhando para nós. A gente tem visto coisas terríveis aí. Eu nem me apeguei aqui minha pregação às coisas que têm acontecido recentemente aí, porque eu acho que não faz parte de a gente trazer isso aqui para vocês aqui. Cada um sabe o que está acontecendo. Nós precisamos olhar internamente para dentro de nós e colocar para fora. Esse amor de Cristo. Esse amor de Cristo precisa refletir em nós. A gente não pode mais ficar brigando um com o outro, porque um gosta disso, o outro gosta daquilo. Não dá mais para viver desse jeito. Tem um negócio aí que é terrível. Terrível o que está acontecendo no mundo. É terrível o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão se matando por nada. E tem cristão brigando aí por causa disso. Eu fico pensando, como assim? Difícil, né? Tem um versículo que diz assim: ide e pregai o evangelho. Eu, particularmente, prefiro uma versão que diz assim: vão e pregue o evangelho. Essa palavra ide, ao meu entender, é como se a gente estivesse dizendo assim: ide, não der aí para você ir, você vai. Mas o vão, no meu entendimento, tá? É diferente, é vão. Você está indo, meu amigo, prega. Você está indo, fala de Jesus.
Aonde você estiver, você vai falar de Jesus. Ou seja, vai indo aí, vai falando de Jesus. Mas se você preferiu ir, faça a mesma coisa. Vai indo e vai falando de Jesus. Não para não. Da forma que você preferir, faz. Reflita o amor de Jesus em você. Reflita o amor de Jesus que habita dentro de você. É assim que o cristão faz. Nós temos uma missão, que é levar o evangelho a toda criatura. Mas tem um detalhe. Essa missão não é impor o evangelho. É anunciar o evangelho. É diferente, impor de anunciar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A gente não tem poder para isso. O poder é do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel é anunciar. Anunciar que Cristo é o Salvador. Que morreu na cruz por cada um de nós. Esse é o nosso papel. Anunciar o amor de Cristo. Cristo ama cada um aqui, do jeito que é. E Cristo transforma, tem o poder de transformar cada um aqui. Eu sou prova viva disso. De que Cristo tem o poder de transformar. Alguns anos atrás eu não estaria aqui. A maioria dos irmãos aqui não conheceu o meu passado. Mas eu não estaria aqui num domingo pregando a palavra de Deus. Se não fosse pelo poder de Jesus na minha vida e na vida da minha família. Não é minha capacidade que está aqui. É o Espírito Santo que me transformou. A minha capacidade fica... Eu nem tenho capacidade para tudo isso aqui, tá, gente? Se não fosse o Espírito Santo, não seria nada de mim. Sou o mais miserável de todos. Precisamos orar, jejuar, subir no monte, tudo o que o crente faz. Precisamos fazer ainda mais, com mais intensidade. Mas acima de tudo isso, acima de orar, de jejuar, de ir no monte, nós precisamos refletir o amor de Cristo. Porque não adianta nada, você ir no monte, você ajoelhar, você orar, e na primeira oportunidade que alguém der uma topada no seu dedo ali, você esbravejar, não vai resolver. O Espírito Santo precisa mudar você, e não dá para ficar, como eu disse lá no início, não dá para a gente ficar vindo de domingo a domingo aqui e não ter uma mudança, não é possível. Não é possível que você não escute o Espírito Santo. Não é possível. Porque se você está aqui, você ouviu. Se você está aqui nessa noite, você ouviu o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que nós queríamos estar lá em casa descansando, né? Não queria? Hoje está meio friozinho aí, quer dizer, sei lá, minha esposa está frio qualquer hora. Ela virou capixaba. Tô brincando, hein, gente? Cristo não permite que nós oprimamos ninguém. Seja qual for a circunstância, seja qual for a preferência sexual, seja qual for a preferência política, seja qual for a sua orientação religiosa. Aquele Cristo que se revelou ao meu coração, e eu tenho certeza que se revelou ao coração de cada um de vocês aqui, não permite que vocês oprimam ninguém. Ninguém. Cristo é amor. Jesus é amor. Ele não vai convencer por briga, ele vai convencer por amor, pelo poder dele. Aqueles que, comum com a nossa opinião, vão ver Cristo em nós. Se nós formos opressores, como que essas pessoas que pensam diferente de nós, vão ver Cristo em nós? E é o que nós temos visto, né? Pessoas falando de Cristo por aí, de Jesus, que é isso, que é aquilo, mas na primeira oportunidade que ele pode dizer para aquela pessoa, ó, eu vou orar pela tua vida. Ele meio que briga com aquela pessoa ali. Nós temos isso, você vê isso aí em rede nacional direto. Nós precisamos entender que Cristo é a verdade. A nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho e demonstrar o amor de Cristo que habita em nós. Essa é a nossa responsabilidade. Toda vez que a gente encontra alguém que não conhece Cristo, aquela pessoa se torna a responsabilidade nossa.
É uma responsabilidade brava, né? Mas é. Toda vez que a gente encontra alguém que fala alguma coisa que você sente assim, pô, essa pessoa precisa ouvir de Cristo. Ela não conhece Cristo. Ela está falando algo que ela nem sabe o que ela está falando. A responsabilidade dessa pessoa é nossa. De nós anunciarmos a ela, ó, tem uma salvação aí para você. Tem alguém que pode resolver teu problema, e é Cristo. Cristo nos liberta de qualquer tipo de cultura, de qualquer tipo de ideologia, filosofia, teoria. Ele até leva em consideração essas coisas. Mas ele não permite a gente oprimir as pessoas que pensam diferente da gente. Pelo contrário, ele se assenta com essas pessoas. E quando Cristo é revelado, toda a cultura, toda a ideologia cai por terra. E eu, como cristão, a cultura é importante, eu não estou dizendo que não é não. Mas a gente não pode ficar se apegando a certas coisas. Nós temos que se apegar a Cristo. Porque toda cultura que a gente se apega, daqui a pouco a gente está virando idolatria para a gente. Toda ideologia vira idolatria, a gente vê aí. Tem gente aí que idolatra pastor, idolatra político, jogador de futebol, cantor. E Cristo nos liberta disso, dessas idolatrias mundanas. E é uma liberdade de viver, você vai viver em paz. Aquilo ali não vai te atrapalhar mais. Esse é o amor incondicional de Cristo, que une povos em um só amor. Cristo uniu a todos num só amor. Como é que pode, né? Morreu tem 2000 anos. E o amor dele continua. Reinos foram destruídos, mas o amor dele continua. Olha aí, cadê Roma, que era um império? Império sírio, império babilônico, não existe mais. Mas o reino de Deus está aí. Esse é o amor de Cristo. Cristo também era muito obediente, né? Ele obedeceu o Pai incondicionalmente. Eu quero ler com vocês um texto que está em Hebreus 5. Amém? Vocês estão aí ainda, gente? Oh, glória, hein? Hebreus 5, versículo 8. Hebreus 5, versículo 8 vai dizer assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo obedeceu o Pai sem questionar, não dependendo de algo. Ele simplesmente obedeceu. Porque Jesus sabe. E nós, como cristãos, precisamos ter isso claro em nossos corações. Que o controle de todas as coisas está no Pai. Ele governa todas as coisas. E os seus planos são perfeitos, bons e agradáveis. Muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas na força do nosso braço, na capacidade do nosso intelecto. E Jesus diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente está cansado porque a gente está fazendo na força do braço. A gente está cansado e oprimido porque a gente quer fazer no nosso intelecto. A gente acha que as coisas vão ser do jeito que a gente quer, da forma como a gente acha que tem que ser. Pô, devia ser desse jeito, porque assim é melhor. Será que é essa a vontade de Deus para a sua vida? É fazer no intelecto, no braço? A gente se sente oprimido. E Jesus diz assim: vinde a mim, você que se sente cansado, que se sente oprimido, eu vos aliviarei. Isso é obediência.
ir a Jesus, entregar para Ele aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que tem nos trazido desafios, né? Entregar a Jesus aquilo que nós somos. Fala, Senhor, eu não tenho força, mas que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Já passou um tempo assim de a gente ficar questionando certas coisas, né? Por que as coisas não dão certo? Né? Senhor, eu oro, eu jejuo, eu vou para cá, eu vou na igreja, eu louvo, eu canto, eu ministro, eu danço, mas as coisas não estão dando certo na minha vida. Eu acho que a gente precisa avançar nisso e entregar ao Senhor, de fato, a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas do jeito que a gente quer. E aí não tem como dar certo. Não adianta virmos para a igreja, orar, subir ao monte, jejuar, se a gente continua fazendo do jeito que a gente quer. Já disse aqui outras vezes, né? Você sabe como faz a vontade de Deus? É bem simples. É só a gente não fazer a nossa. Se você não fizer a sua vontade, você vai fazer a vontade de Deus. É simples. Mas normalmente a gente quer fazer a nossa vontade, faz parte da nossa natureza. A gente é muito esperto. Eu digo pro meu amigo Marco aí, tem umas ideias. É 7 horas da manhã aí para fazer aula de canto. A Kelly aí que me diga também, né, Kelly? Essas ideias que esses caras têm, né? Só me arruma, né? Mas glória a Deus, né? Estamos aí, firme e forte, né? Essa cantata vai sair, né, Kelly? Em nome de Jesus. Bom que você está aqui com a gente também, viu? Você é muito bem-vindo aqui, Kelly. A gente precisa amadurecer. A gente precisa olhar o que nós temos feito e colocar diante de Deus. Deus, ó, eu me submeto ao Senhor. E às vezes a gente está colocando culpa no diabo. E o diabo vai falar, isso aí não é minha conta não. Ele já está fazendo por conta própria. Não tem nada a ver com isso. E a gente fica colocando a culpa no diabo por aquilo que nós mesmos estamos fazendo. A gente faz uma dívida lá e o diabo está pondo a mão aí no meu... É o devorador, pô, mas você que foi lá comprar o negócio lá em 300 vezes, parcelado no cartão, que às vezes nem tem. Né? Então, não dá. Né? Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e avançar nisso. Ser mais maduros nisso. E ficar se vitimizando em certas situações. Cristo nunca foi vítima de nada. Ele nunca foi vítima de nada. Se a gente está falhando, a culpa é nossa. E às vezes a gente está colocando culpa no diabo. O diabo aí, ó, me atentou. O diabo me atrapalhou. E o diabo vai falar assim, isso aí não é comigo não. O Jó foi eu. Mas esse daí não. É ele mesmo que está se arrumando aí todo. Vocês entenderam? Eu quero ler Mateus 26, 39 com vocês. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, gente. Estão tudo em silêncio aí, ó. Mateus 26, 39. O pastor falou para mim, mas fica à vontade. Eu falei, então tá bom, pastor, deixa comigo. Mateus 26, versículo 39. Jesus nunca foi vítima de nada. Ele nunca se vitimizou. E por isso que a gente precisa parar às vezes com o vitimismo, de a gente olhar as coisas da perspectiva de que nós somos vítimas de algo. Jesus era totalmente obediente ao Pai. Mateus 26, 39 vai dizer assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, que
que não seja como eu quero, e que sim como tu queres. Jesus não disse assim: me ajuda, Pai, eu sou muito bom, eu dou dízimo, eu venho à igreja, eu faço tudo certinho. Como diz aí os cariocas, me alivia aí. Não foi isso que Jesus fez. Me ajuda aí, esse povo não merece esse sacrifício. Não foi isso que Jesus fez. Ele não se colocou como vítima. Eu e você não somos vítima. E em nome de Jesus, o diabo não tem poder sobre a vida de cada um aqui. O diabo não tem poder sobre a vida de vocês. Jesus deu autoridade no nome dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja somos nós. A igreja não é essa parede aqui. A igreja somos nós. Quando Jesus diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é contra nós, não é contra as paredes. Outro texto que eu gosto muito, e esse texto, esse texto ele vem na minha mente o tempo todo. E todo cristão, eu acho que deveria ter esse texto na cabeça, gravado no coração, que é Tiago 4:7. E eu vou ler aqui para vocês também. Vocês estão aí ainda, gente? Tiago 4. Tiago 4:7. Eu vou ler do versículo 5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo. Resistir ao diabo não é ver as coisas e, eu vou lá. Não, é resistir, falar, eu estou aqui, Deus me deu autoridade, você vai bater em retirada. Isso é o que o cristão tem que fazer. Não é ter medo do diabo. Não é colocar a culpa no diabo. Às vezes o cristão vê lá a casca de banana e vai lá, e pisa e cai, não tem como. Por quê? Você não resistiu. Você viu a casca de banana, vai lá e pega e joga no lixo. Que é ali que é o lugar do diabo. E ele vai fugir de você, porque ele vai falar assim, aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito. Tem que ter uma vida de oração, refletir o amor de Cristo, e o diabo vai fugir de você. O mundo, ele quer nos ferir, quer nos atacar, mas nós precisamos resistir. Resistir. Precisamos aprender com os nossos sofrimentos. A gente está, às vezes, a gente está sofrendo e, em vez de seguir, fica ali, lambendo feridas. Se tiver que perdoar alguém, perdoa, irmão. Se tiver que se reconciliar com alguém, se reconcilia. Faz a tua parte como cristão. Liga para aquele irmão lá que está com problema, fala, irmão, me desculpa aí. Se foi ele que errou com você, você está perdoado. Se você errou com ele, diz lá, fala, você me perdoa. Eu errei com você. É isso que Cristo pede para a gente. É isso que Cristo pede para a gente. Eu estou quase finalizando, tá, gente? Se for o caso, também se perdoa. Mas você tem que avançar.
Não dá para ficar parado ali lambendo feridas. Não dá para ficar parado lambendo feridas. Supera aquilo que te aflige. Coloque em Cristo. Coloque em Cristo. Os cansados, oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E assim como lá na introdução, eu falei um pouco de Paulo ali. Paulo, quando entrou lá em Éfeso, era uma cidade idólatra. Éfeso foi transformada pela pregação do Evangelho. A ponto de os comerciantes lá querem pegar Paulo lá, porque ele estava mudando a mentalidade do povo. O povo começou a queimar livro, o povo parou de comprar estátuas idólatras, o povo parou de idolatria, parou de feitiçaria. Então, Paulo mudou aquilo ali. E através de Éfeso, várias outras cidades foram conquistadas. E assim como Paulo fez, nós também temos que fazer. Agora é a nossa vez de fazer. O que nós temos visto no mundo não é amor. Mas cada um aqui pode começar da sua casa, transformar esse amor de Cristo. Cada um aqui pode. Por onde for. Assim como eu disse, né, aquele versículo, um dos mais conhecidos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso tem que começar na nossa casa. Lá na nossa casa que a gente começa a mostrar o amor de Cristo. Para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos tios. É lá que a gente começa. Se a gente quer ter um mundo transformado em amor, a gente tem que começar pela nossa casa. A nossa primeira missão é a nossa casa. Não negligenciar a nossa casa. E assim, o nosso trabalho, por onde a gente for, onde a gente estiver, nós precisamos passar a transformar esses ambientes. Esses ambientes têm que serem transformados. A gente não pode entrar num ambiente e aí todo mundo ali não se constranger às vezes com a sua presença e falar assim, aí vai um cristão. A conversa tem que mudar. O teor da conversa tem que mudar, a forma como as pessoas falam tem que mudar. A gente precisa ter isso dentro de nós. As pessoas precisam sentir Cristo através de nós. Assim como ele disse, Cristo habita em nós. O Espírito Santo que foi derramado habita em nós. E é pelo poder dele que a gente tem que agir. O ministério de louvor. Parado aí. Nós precisamos amar como Cristo amou, obedecer como Cristo obedeceu, aprender a sofrer como Cristo sofreu e avançar. A gente precisa. É um tempo que a gente vê as coisas acontecendo, a gente não pode se acomodar como cristão com tudo que tem acontecido e não fazer nada diferente. Continuar sempre do mesmo jeito, culto após culto. Eu quero finalizar aqui lendo um texto que está lá em Filipenses 2. Versículo 5. Filipenses 2, no versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O ministério de louvor vai